vou fazer aqui o login nas duas plataformas. Aqui eu vou criar um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto aqui de YouTube mesmo. Bom, uma vez que eu criei o projeto, ele já cria para mim algumas coisas básicas, que é um texto, né, um título e um texto. Então aqui eu vou criar rapidão uma tela de CRUD e uma tela que lista, né, itens. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer meu back-end. Eu vou clicar aqui em Free Instance. Vou criar aqui uma tabela. Então clica aqui em Database, Add Table. Vou criar uma tabela aqui chamada frases. Eu vou clicar aqui em adicionar um endpoint básico de CRUD, né? Então adicionar os métodos CRUD ali para endpoint dessa tabela de frases. Então vou adicionar essa tabela. Então eu vou colocar aqui frase do tipo texto. Ela é obrigatória? Sim. Valor default vou deixar 0. API Access aqui eu vou deixar public mesmo. Beleza, eu vou salvar. Então aqui eu vou criar uma frase. Vai ser frase 1. Frase 2. E aí eu vou acessar essa tabela aqui pelo endpoint dela. Então eu venho aqui em API Endpoint. Eu vou vir aqui em Post. E Edit, né? Run in Debug aqui. Então ele vai me pedir aqui, ó, quais são os inputs desse endpoint. Então vai ser a frase, que foi a tabela que eu criei. A coluna, né? Então vou colocar aqui teste 3, eu vou executar. Como eu não estou rodando por autenticação, ele permite que eu faça isso sem fazer autenticação. Então eu vou voltar lá na database e eu vou observar aqui nas frases que foi criada a frase 3 também. Eu vou aproveitar essas informações aqui para criar a tela inicial que vai listar essas frases. Então, a primeira coisa a se fazer é vir aqui em API. Então, pego aqui frases, que vai ser esse get all phrases aqui. Mas, na verdade, essa frase aqui, ó, ela vai estar em um endpoint base. O que que significa? Eu vou pegar aqui, ó, o endpoint, copiar ele para minha URL. A ideia é usar um endpoint somente para cada tabela, né? Então eu pego um endpoint base e o AppGyver vai tratar para mim todas essas outras requisições aqui. Como que eu vou pegar aqui essa base? Tá? Eu vou copiar essa informação aqui, tá? Volto aqui no AppGyver, YouTube, venho aqui em Data, eu vou adicionar uma Data Resource, aí vai ser essa do tipo REST API Client Direct Integration aqui. Então aqui vai ser o nome que eu vou dar, o ID, eu vou colocar aqui frases. A short description também vou deixar como frases aqui. E o resource URL, aí observar aqui que eu estou na base, eu vou colar aqui, ó. Na verdade está errado. Deixa eu voltar aqui no usando, eu vou copiar, eu vou editar copy endpoint link aqui. Então eu vou colar aqui, é o barra frases aqui que vai ser a minha base. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma query em todas as frases, é o barra frases, apesar que eu posso ajustar aqui também, né? Eu vou deixar somente essa parte, que é a minha base URL, aqui em Get Collection eu vou colocar frase, deixa eu ver se é frases no plural, né? Frases. Aí eu vou clicar aqui, ó, em teste. Eu vou colocar em Run Test, que ele vai tentar pegar a coleção de todas as frases que eu tenho. Aqui ele me deu um erro.
falando que o meu endpoint não foi encontrado, provavelmente porque preciso digitar uma barra frases aqui. Vou clicar em teste, run test. Agora ele retornou. A partir do momento que ele retorna para mim a coleção ali, eu vou colocar que esse resultado ele vai definir como sendo um modelo para eu trabalhar nele. Então, vou colocar aqui, ó, set schema from response. Então, se eu observar nessa aba, não tenho nada aqui. Então, vou clicar aqui. O esquema ele já cria para mim de acordo com o que foi definido ali nesse teste. Então, essa ferramenta do AppGyver, ela ajuda muito na questão do desenvolvimento aqui, né, da implementação. E, assim, conhecendo o básico dela, você já consegue criar uma quantidade bem grande assim, de recursos, né? Então, eu vou voltar aqui para o getRecord, que é o que significa quando eu quiser apenas um resultado, né, no caso. Então, por exemplo, aqui vai ser barra frases, barra ID. Da mesma forma, eu venho aqui em teste, ele vai pedir para mim um parâmetro, porque aqui na frente eu coloquei um ID, e aqui embaixo eu estou colocando também qual que é o placeholder daquela URL. Então, o ID, que é o que está entre chaves aqui, né, é o que eu vou representar aqui como parâmetro. Então, o parâmetro ID, eu vou colocar aqui 1, número 1, então eu vou colocar run test, ele retornou para mim o primeiro registro, da mesma forma set schema from response, então ele criou para mim também. A diferença é que o outro era uma coleção, esse aqui é um registro apenas. Eu vou criar aqui também um método de criar frases, então eu vou marcar aqui, post, vou clicar aqui em config, vou colocar aqui também a frase que vai ser o caminho, né, frases, barra. Aqui ele vai me pedir um objeto customizado, porque ele não conhece qual que é o meu esquema aqui, então eu preciso definir aqui direto. Na verdade aqui ele já buscou, provavelmente ele pegou aqui do getRecord. Então eu vou definir aqui direto, só para fazer um teste. Então aqui eu vou pegar aqui frase 4, o ID aqui vai ser 4, vou mandar salvar. Eu vou deixar em branco para ver como que ele vai executar. Run test. Bom, eu não preciso do ID aqui no esquema. Deixa eu verificar aqui. Vou colocar aqui, ó, create record. Vou alterar aqui o request. Então, beleza. O request eu vou colocar custom schema e eu vou acrescentar manualmente, que vai ser um objeto do tipo object. E aqui eu vou adicionar as propriedades, que vai ser frases. Frase, na verdade, que é o campo que eu quero salvar. O ID, ele fica em branco. Frase 5, salvar. Eu vou executar o teste. Enable to locate request, status 404. A frases, eu tenho que olhar aqui qual que é o caminho é o post, né? Frases. Deixa eu verificar aqui o endpoint. Ele vai receber somente a frase mesmo. Deixa eu tirar essa barra aqui para ver se é isso. Missing parameter
frase payload, parâmetro frase. Acho que eu fiz errado aqui a parte do objeto. Então deixa eu tirar ele daqui. Vou acrescentar aqui o esquema de novo, só que somente com o campo. Aí agora ele gerou automaticamente. Deixa eu ajustar aqui de novo. Agora ele respeitou aqui. Frase teste 6. Executar teste. Aí ele criou agora a frase teste 6. Se eu voltar aqui no Zano, na minha tabela de frases, ele vai listar inclusive aquela vazia que tinha criado. Eu vou remover ela daqui. Então pronto, eu já consigo acessar pelo AppGyver, né, através da ferramenta de acesso a dados aqui do AppGyver, usando aqui e alimentar a tabela. Agora eu vou consultar essa. Bom, eu vou deixar a parte da edição para o final. Aí você clica aqui em salvar. Deixa eu fazer a parte de listar os registros. Então, clica aqui novamente em data para ele minimizar essa aba de data e ele vai voltar para a tela principal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é listar todos os registros de frases, né? Então vou alterar esse conteúdo aqui para título. Na verdade aqui vai ser frases, né? Na verdade. E aqui embaixo aqui eu vou colocar a minha lista de itens. Pode ser diretamente aqui ou a gente vai puxar aqui, ó, um container para agrupar esses elementos. E dentro do container eu vou colocar aqui um list view. Deixa eu ver se tem ele aqui. Aqui, ó, o scroll view. Então dentro do container eu vou jogar um scroll view. Aí dentro do container aqui, acima do scroll view, eu vou colocar o título para ele ficar fixado, tá? E esse parágrafo aqui eu vou remover ele daqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, um list item e vou jogar dentro do scroll view. Pronto. Aqui ele já criou para mim essa informação. Eu vou apagar esse texto aqui para ele não me importa, tá? O label aqui, eu vou associar ele agora à minha fonte de dados que eu criei. Então, para isso, eu vou clicar aqui, ó, nessa chavinha para eu acessar as variáveis do aplicativo. Então, venho aqui em Data Variables, add, Data Variable, e eu vou colocar aqui, ó, frases, que foi a variável de dados que eu criei. Beleza? Eu vou marcar aqui como collection, que realmente é uma collection que eu quero, tá? A partir do momento que eu coloco collection, ele vai pegar o get, tá? Que é da collection, quando eu estava configurando. Beleza? Eu vou editar isso aqui só por questão de estética mesmo, deixar só frases. Vou salvar o aplicativo. E eu vou voltar agora para a visão normal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima, eu vou marcar aqui a opção Repeat With aqui embaixo. Agora eu vou colocar aqui Data in Variables, Data Variable, e aqui eu vou listar, ele já vai identificar automaticamente aqui a minha coleção que já está criada. Então eu clico aqui e clico em salvar. Ele já vai gerar aqui para mim uma visão de lista. Eu clico em salvar de novo. Agora eu vou alterar esse label aqui, associando ele ao campo que eu quero. Então, como ele é um tipo que repete na tela, eu clico aqui, ó, Property of Data Item in Repeat. Então, eu clico aqui, depois eu venho nesse aqui que representaria como se fosse o atual, ou seja, o item atual. Então, eu vou setar o meu campo de frase nele. Então, eu vou clicar aqui e salvar. Então, ele gera aqui para mim sempre o meu primeiro elemento da minha coleção, mas isso não tem problema agora.
Então, eu vou clicar aqui em salvar. Bom, agora eu vou criar uma outra página. Aqui, ó, empty page, eu vou alterar essa página, tá? Eu vou colocar ela aqui como início. Agora eu quero, ao clicar nessa frase, eu quero saber qual que é a data de criação dela e o ID dessa frase. Então eu vou clicar aqui em cima dela. Na verdade, eu vou clicar aqui em... Não, eu vou criar outra página logo. Aqui, add new page. Eu vou criar aqui frase detalhe. Vou clicar em OK. Ele vai criar para mim aquele padrão, tá? Eu vou deixar esse aqui agora, frase. Vou deletar esse de baixo e vou duplicar esse aqui. Então, esse primeiro aqui vai ser meu ID. Aqui vai ser a data de criação. E aqui embaixo vai ser a frase, tá? Beleza, vou salvar. Aqui, vou clicar aqui de novo em variáveis, tá? Do aplicativo. Eu vou clicar aqui em Page Parameters. E vou clicar em Add Parameter. Eu vou clicar aqui para ele liberar essas configurações da direita e vou colocar aqui, ó, ID da frase. Bom, eu vou receber esse parâmetro, tá? E eu vou também habilitar o meu Data Variables aqui. Eu vou adicionar aqui a frases, como eu já cadastrei. Eu vou apagar isso aqui só para efeito de organização. No caso, eu quero apenas um Single Data Record, que é para retornar apenas um dado. E eu vou precisar falar qual que é a frase específica que eu quero carregar nessa tela. Então, vou associar ela ao parâmetro que eu havia criado. Então, Page Parameters, ID da frase. Pronto. Então, toda vez que eu abrir essa tela, eu preciso informar qual que é o parâmetro da página para ele carregar aquele dado. Agora, eu vou colocar aqui para buscar dentro dos meus dados ali quais são os valores. Então, clico aqui em ID, conteúdo, eu clico aqui, Data Variables, Data Variable, aqui frases, e ele vai perguntar para mim qual que é o campo que eu quero. Então, vou associar aqui o ID, a data de criação aqui da mesma forma, create. No caso aqui a data de criação vem no time zone, mas eu não vou ajustar isso aqui não, tá? E a frase aqui também da mesma forma. Frase. E aqui ele trouxe um registro aleatório, então foi o primeiro registro somente para questões de exibição. Tá? O que ele setou lá no esquema principal é a informação que ele está salvando aqui e exibindo. Mas não quer dizer que ele já está consultando direto. Beleza, agora uma coisa que eu vou fazer é, a partir do momento que eu clicar aqui na primeira página, na página de início, ele vai abrir a segunda página e carregar a frase específica. Então, eu clico aqui em frases. Aqui embaixo é onde eu vou definir a lógica do sistema. Então, ele vai aparecer aqui esse menu, que é baseado em fluxos, né? Então, eu vou habilitar aqui o componente, que é set, na verdade, vai ser Open Page. Deixa eu achar ele aqui. Open Page, puxa e arrasta, tá? Eu vou selecionar e fazer essa ligação dos dois. Então, o que aconteceu? Quando eu marco aqui, ele vai habilitar esse componente que é Listen Item Tab. Ou seja, quando eu clicar em algum item da lista, ele vai acionar esse evento. E eu coloquei para ele abrir um componente que chama Open Page.
esse componente ele vai pedir um parâmetro para mim. Por que ele vai pedir um parâmetro? Porque onde está escrito page, ele já colocou para mim automaticamente a frase detalhe, mas eu posso clicar aqui e selecionar qual que é a página que eu quero. Se eu escolher a frase detalhe, ele vai identificar quantos parâmetros tem e eu preciso especificar de onde vai vir o valor do parâmetro. Então eu quero buscar o ID específico que eu clicar. Para isso eu clico aqui, eu venho em Output Value from Another Node, tá? Deixa eu verificar aqui. Listen Item Type, na verdade, vai ser esse aqui, ó, Property of Data Item in Repeat. Aí eu clico aqui nesse atual, frase. Na verdade, eu preciso do ID, só que o ID ele é do tipo number. Como o esquema dele setou como do tipo number e a minha page parameter está esperando do tipo texto, não vai dar certo. Uma forma rápida de eu resolver isso é se eu vier aqui em Fórmula, aí eu pego aqui em Create Formula, eu dou um clique. Então eu vou retornar aqui também Output from Another Node, aqui embaixo. Eu vou pegar aqui deixa eu ver aqui, na verdade não é esse aqui, ó. Este.id, aqui. Porque a forma ela vai voltar para mim como do tipo texto. Então ele converte aqui o número em texto. Então basicamente é só isso, eu vou clicar em salvar. Bom, para essa parte eu já fiz a parte de listar todas as frases e a partir do momento que eu clicar ele vai abrir a tela específica da frase. Então para eu testar eu posso clicar aqui em Launch, que é lançamento, né? Eu vou mostrar a tela do celular, mas a princípio de teste eu vou estar testando com o portal web mesmo, que ele cria para mim uma interface web, como se fosse um web app aqui. Então eu tenho meu aplicativo que eu fiz aqui agora, do YouTube. Então, ele listou para mim todas as frases que eu tenho lá no meu back-end. Então, se eu clicar no teste 3, ele já carrega para mim a frase e o código. Esse empty page aqui é a página de início, eu posso clicar aqui. Eu vou clicar no teste 6 e ele vai retornar aqui para mim teste 6 do ID5. Só que está muito estranho, deixa eu verificar se é isso mesmo. Então volto aqui no meu back-end, a parte de database, frases, e realmente o 5 é a frase 6. Então eu vou alterar aqui para 5, só para não gerar confusão. E a partir do momento que eu gerei aqui para 5, aqui ele já alterou para mim também. Então o AppGyver ele vai entender que houve essa modificação lá no meu back-end e vai fazer o ajuste aqui em tempo real na tela. Por exemplo, eu vou apagar aqui o frase 2 e a partir disso ele já elimina aqui para mim dessa tela também. Então, eu vou finalizar esse vídeo agora e eu vou já começar a gravar o outro que é referente ao cadastro de frases aqui pelo aplicativo e a deleção delas também.